for achando, já dá um glória a Deus. Quem não achou, vai dizendo misericórdia. Não, glória a Deus. Glória a Deus, cadê? Tem mais glória a Deus aí, gente. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, amém? A partir do versículo 3. Isso, 3:3, diga 33, amém? 3:3 em diante diz assim: Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado, glória a Deus. Amém? Irmãos, Tito, eu estava lendo essa passagem e pensando um pouquinho hoje no que o pastor propôs com relação aos obreiros. E aqui eu achei interessante porque são algumas instruções que é dada a Tito referente à conduta cristã. E quando eu comecei a ler esses versículos, do 3 até o 8, eu fiquei pensando em Romanos, né? Porque a gente está estudando Romanos e ele fala um pouquinho sobre a justificação, e ele fala, né, sobre como nós somos alcançados, né, sobre a graça de Cristo sobre nós, né, que nós somos justificados pela sua graça, herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E eu fiquei pensando nessas coisas. Mas um versículo me chamou a atenção, que é o versículo 4, que fala assim: mas quando apareceu a benignidade e a caridade, ou seja, o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E aí ele continua falando que derramou sobre nós abundantemente, e aí ele continua, e o versículo 8 ele fala: fiel é a palavra, e isto quero, que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém? E eu fiquei pensando um pouquinho nessa questão de conduta e pensando na atualidade, as coisas que têm acontecido. E duas coisas, irmãos, eu louvo a Deus. Primeiro, porque a palavra que Deus tem nos dado tem sido suficiente para nós. Não precisamos e não temos essa necessidade de buscar complementos ou adereços ou novidades para que nosso coração, a nossa alma, ela se sinta, sabe, plena. Como se nós pudéssemos dizer assim: agora sim, Deus, eu estou satisfeito, porque eu li a tua palavra e busquei mais essa coisinha aqui que complementou a tua palavra e agora eu estou satisfeito. Não, graças a Deus, nós não precisamos disso. A palavra que Cristo tem ministrado aos nossos corações tem sido suficiente. Ela tem, como diz, né, a graça do Senhor por meio da palavra, ela tem nos bastado. E isso tem sido maravilhoso. E outra coisa que eu vejo, e eu louvo a Deus também por isso, é porque nós não temos sido corrompidos por essas novidades que têm aparecido. A cada vez que nós vimos, e às vezes nós vimos com ar de brincadeira, né, com ar de, como que fala? De descontração, né? As coisas que têm acontecido, né? As brechas, as falhas, né? As contaminações, como fala? Os desvios, né?
da palavra, do que é o evangelho, e às vezes nós vimos e achamos às vezes até engraçado algumas coisas. E eu falo isso, irmãos, porque às vezes eu vejo também algumas coisas, algumas frases, algumas pregações, alguns entendimentos que a gente olha e a gente fala assim, é um absurdo, como que a pessoa conseguiu chegar nesse entendimento? Como a pessoa conseguiu ver isso? Da onde que tirou essa ideia? Da onde que tirou esse, como é que fala, essa revelação disso ou daquilo outro? E aí nós ficamos às vezes tão abismados, né, com isso, tão perplexos que a gente acha engraçado, porque a gente não vê lógica naquilo que a gente ouve ou que a gente vê. De tamanho são os absurdos quando se diz respeito à pregação da palavra, quando se diz respeito à revelação da palavra. E aqui Paulo ele dá uma instrução a Tito com relação à conduta. E o resumo desses versículos traz quem éramos, o que nós somos e o que seremos, né? Não é o que seremos, na verdade, é o que nós precisamos continuar sendo. Porque a evolutiva, o crescimento do cristão, não muda a conduta dele. A conduta precisa permanecer a mesma. O caráter precisa permanecer o mesmo. O que aumenta, o que vai se solidificando, o que vai se, crescendo, é o seu nível de intimidade, o seu nível de relacionamento com a pessoa. Vou dar um exemplo. Marido e mulher casam. Passam-se os anos de casado e qual que é um caráter dele, uma característica dele? Ele é fiel à esposa. Mas vai passando os anos, ele vai amando mais a esposa. Ou às vezes amando menos, né? Mas, porque vai conhecendo as particularidades, às vezes, né, vai sendo mais racional. Mas a tendência é que ele ame mais, cada vez mais. Cada vez mais, e cada vez que os anos se passam, não sei se vocês são assim, eu e a Vânia, a gente briga bastante, né? Mas hoje, eu não consigo me ver solteiro. Não me vejo solteiro. E isso eu já falei para ela. Nas nossas DRs da vida, algumas frases, né, no meio de algumas DRs, eu já falei isso para ela. Eu falei, eu não consigo me ver solteiro mais. Se é uma coisa que eu não consigo imaginar, irmãos, na minha vida hoje, eu solteiro. E não me vejo também longe da Vânia. É só se fazer igual o Cláudio Duarte, né? Até que a morte os separe, Senhor, que eu esteja segurando, né? Na asa do caixão, não. Mas, o que não muda? A minha fidelidade para com ela. Essa conduta, esse caráter de ser fiel, isso não muda. O amor, ele aumenta. O carinho, ele aumenta. Certo? As maneiras de surpreender, né, elas começam a ser diferentes, porque chega uma hora, e falando, né, de casamento, de relacionamento, que você não sabe mais o que você faz para surpreender a sua esposa ou seu esposo. Ainda mais para mim, que não sou um cara criativo, que não sou uma pessoa romântica, então para mim isso é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil de eu fazer, de eu pensar em coisas que eu vou lá e vai surpreender ela, vai deixar ela feliz e tal, entendeu? Que vai deixar ela, né, encantada, né? Mas a minha fidelidade para com a vida dela, isso não muda. E vai se passar anos. Vai se passar anos. E o que Paulo está falando aqui é justamente disso. Ele começa falando de quem nós éramos, e o versículo 4 ele fala de um processo de transformação, e é interessante isso, porque ele fala assim, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, é como se ele dissesse assim, tudo isso mudou. Agora você deixou de ser insensato, desobediente, servindo a várias concupiscências e deleites, viver em malícia e inveja, odiando e odiando uns aos outros, não só odiando a si mesmo, mas odiando uns aos outros, porque agora, quando apareceu a graça e o amor de Deus, isso mudou na sua vida, porque o amor, ele transforma. O evangelho, ele transforma. Uma das características do evangelho que nós falamos, que nós pregamos, é que ele é transformador. E Paulo vai continuar falando isso, né? Apareceu o nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Pela palavra, pela pregação do Evangelho, agora tudo aquilo que nós tínhamos de ruim foi limpo. A palavra fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O batismo é uma figura do homem, do velho homem que morre, e aí surge-se um novo homem, limpo, lavado de todas as suas imundícias, todas as suas impurezas. Por quê? Pela pregação da palavra, pela regeneração do Espírito Santo. Mas aí ele continua falando, né, que abundantemente se derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. E aí que eu fiquei pensando, porque quando Paulo fala aqui, né, essas coisas são proveitosas. O que são proveitosas? Que os homens procurem aplicar-se às boas obras, segundo a palavra. E nisso nós temos visto que a atualidade tem patinado um pouco. Porque agora nós procuramos crer e transformar a nossa crença em uma aplicação, em algo prático, segundo aquilo que convém, segundo aquilo que é chamativo, segundo aquilo que dá certo para o outro, segundo aquilo que traz multidões. E não é isso que o Evangelho propõe. Quando Paulo fala aqui, ó, fiel é a palavra, e isto eu quero que deveras afirme, é que a afirmação das nossas vidas seja que essa transformação que aconteceu em nós, por conta do Evangelho, ela independe, ela não veio por causa de novidades, de atualidades, não veio com complementos, veio pura e simplesmente pela pregação do Evangelho. Pura e simplesmente por Cristo. Não foi Cristo e mais alguma coisa. Hoje nós vemos um evangelho de conveniência, hoje nós vemos pregações que procuram alcançar e massagear o ego das pessoas. Nós vemos hoje palavras que não encaram o pecado como ele deve ser encarado, o erro como ele deve ser encarado, mas que mascaram as coisas, para que as pessoas venham. Mas aí as pessoas vêm e não mudam, não são transformadas, não são lavadas, ficam como estão. E é normal. É normal. A moda agora é normalizar as coisas. E eu vi isso hoje, eu fiquei espantado. Porque eu vi num vídeo, e o texto no vídeo estava assim: normalizei a fé. E aí eu não vou falar o que eu vi no vídeo, mas assim, coisas que aos nossos olhos, antes, eu quando falo aos nossos olhos, irmãos, não falo de nós, tá? Mas eu falo assim, da maioria, que aos nossos olhos eram abomináveis, hoje são normais. São aceitáveis, heresias, né? E aí olha que interessante, porque ele vai falando um pouquinho mais depois disso, eu não queria nem ler isso agora, mas quando ele fala assim, fiel é a palavra, isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aplicar-se às boas obras, segundo a palavra, segundo o Evangelho, é bom, é proveitoso para as nossas vidas. Por quê? Porque produz, não só para nós, mas para aqueles que estão conosco, crescimento. Produz em nós frutos que quem está conosco, nos rodeando, quem está nos rodeando assim, né, que nos rodeiam, né, são também alimentados dele. E nós falamos tanto, né, que nós somos árvore, que como fala, a árvore ela se conhece pelos seus frutos, né? Nós falamos na palavra que não se pode, né, colher frutos bons de uma árvore má e de uma árvore má colher frutos bons, porque cada um dá conforme a sua espécie. E a pergunta que fica no meu coração é: que espécie que eu sou hoje para essa geração? Quando as pessoas conversam comigo, quando as pessoas veem o meu modo de vida, quando as pessoas me acompanham, quando as pessoas me observam de longe, o que elas veem em mim? Será que elas veem a mesma conduta quando se fala de evangelho, quando se fala de Cristo? Ou será que elas falam assim: não, Ricardo hoje está mais mole, está mais maleável, está cedendo algumas coisas. Sabe quando a gente conversa com algumas pessoas e as pessoas falam assim: não adianta você falar disso com fulano não, que fulano não aceita. E aí passam-se os anos, fala: não, agora você pode falar, que agora ele está aceitando tudo. Está abraçando tudo. E isso é um perigo, irmãos, porque a nossa conduta ela não pode mudar. Aquilo que é pecado precisa continuar sendo pecado. E precisa continuar sendo combatido como pecado. Aquilo que é errado precisa ser apontado como erro e o porquê que é errado e qual a consequência do erro. O problema é que nós às vezes não sabemos como falar isso, como tratar isso. E por não saber como tratar, o que nós fazemos? Mascaramos as coisas. E é justamente isso que o diabo quer. E é interessante porque o texto que o Samuel lê, quando fala a tentação do deserto, o diabo ele lança uma verdade, né? Ele conhece o poder de Deus, ele sabe do poder de Deus, mas ele
traz uma máscara como que diz assim, Jesus, não tem nada a ver, como que fala? É, é aceitável se você transformar as pedras em pães agora. Porque você deve estar com fome. E aí Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas o que ele está querendo dizer aí, né? Querendo mostrar para o diabo que eu tenho um propósito. O meu propósito com o Pai foi esse, eu não vou quebrá-lo. O meu propósito é santificação e eu não vou quebrá-lo. Neemias, quando a gente viu acho que foi a Vanessa, né, que leu Neemias, né, no culto doméstico, né? E falou que, poxa, o Sambalate, o Gesem, o Tobias, isso, né? Chamaram Neemias. Josias deve estar assistindo, né? Chamaram Neemias. E Neemias, qual foi a resposta de Neemias? Eu não posso descer agora, estou fazendo uma grande obra. Por que eu desceria agora para ir ter com vocês? Qual que era a conduta? Qual que era o caráter de Neemias? Ser fiel àquilo que ele estava fazendo, não perder o foco, não se desviar. E hoje o que nós mais vemos é as coisas sendo desvirtuadas, sendo desviadas do foco. Um evangelho que é para ser transformador, que é para alcançar as vidas e libertá-las do pecado, do inferno, das cadeias, das hostes espirituais da maldade. Hoje eles procuram mascarar de tudo quanto é forma, para que alcance, não como deveria. E a verdade é que não alcança, e nem salva, e nem transforma, e nem regenera, e nem limpa. Por isso que eu falo, eu dou graças a Deus, porque isso não tem alcançado as nossas vidas. E a minha oração é que a gente permaneça assim, e que a nossa postura diante dos homens seja exatamente essa. Como Paulo fala para Tito, fiel é a palavra, isto quero que deveras afirme. Que a virtude das boas obras, de aplicar essas boas obras, está direcionado e condicionado a se atentar à palavra. É a aplicação das boas obras segundo a palavra. É a aplicação das boas obras segundo o que eu tenho vivido e aprendido do Evangelho. É a aplicação das boas obras baseado na palavra, não baseado nos meus achismos ou em outras teorias que são ramificações desvirtuosas do que o Evangelho traz. E aí ele fala, essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Porque de tudo que nós temos visto hoje, e nós temos analisado, e eu pelo menos tenho analisado, eu vejo que o fim não é salvação. E o meu coração, ele fica temeroso, porque eu fico pensando no dia em que Cristo vir buscar a sua igreja. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, quando nós falamos, né, de heresia, quando nós falamos de falsos profetas, quando nós falamos de ensinos que não são a verdade da palavra, e não falam por conta do que nós achamos, do que nós entendemos, pelo que a palavra fala, pelo que a palavra nos mostra. E nós olhamos e falamos, isso não é evangelho, mas as pessoas aceitam, as pessoas abraçam. Porque a ideia não é salvar, a ideia é massagear. A ideia não é tirar do lamaçal de pecado e trazer para a maravilhosa luz, não. A ideia é, de alguma forma, resolver momentânea ali o seu problema. Fazer você entender que, é assim mesmo, mas vai melhorar. É algo positivismo só. E não é isso que o Evangelho é. O Evangelho é transformação, o Evangelho é novidade de vida, o Evangelho é conversão. É você mudar, sim, como aqui fala no começo. Nós éramos no outro tempo insensatos, não somos mais. Desobedientes, não somos mais. Extraviados, não somos mais. Servindo as várias concupiscências e deleites, não servimos mais. Vivendo em malícias e inveja, não temos mais isso no nosso coração. Não podemos ter mais isso e não podemos aceitar isso. Não dá para aceitar. E não dá para, como fala, concordar com uma conversão, com uma transformação de vida cheia de inveja, cheia de malícia, cheia de concupiscência, ainda, sabe, se inclinando e se deitando para as coisas deste mundo. Eu vi um vídeo hoje e de uma igreja, né, completamente torta, e eles cantando o louvor que as irmãs estavam cantando aqui. Nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manjares não abro mão,
né? Os palácios não quero. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados, né? Fitados no céu, né? Com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. E aí você olha para as pessoas que estão cantando e você fala, Senhor, eles não estão entendendo o que eles estão cantando. Mas existe alguém que está aplaudindo eles pelos que eles estão cantando sem saber nada. E não é Jesus. E não é Jesus. E aí eu fico vendo isso e pensando, meu Deus, abre os olhos dessas pessoas, porque isso precisa mudar. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes a gente não sabe como falar. Ou às vezes a gente não tem coragem de nos mantermos fiel quanto à nossa conduta cristã. De não aceitar amar a vida, mas abominar o pecado. E tentar tratar isso e salvar essa vida. Não é massagear, porque massagear não resolve. Massagear você só traz ilusão só. E quando Paulo fala, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, está falando desta palavra pura, genuína. A palavra que regenerou outrora as nossas vidas. Do Espírito Santo que outrora nos renovou e tem feito esta obra constante nas nossas vidas. E isso não muda. O amor do Pai para conosco, ele não muda. E a nossa conduta com relação ao Evangelho, nosso caráter com relação a Cristo, nosso caráter cristão, diante do mundo, diante das coisas, diante das situações, ele não pode mudar. O meu amor ao próximo, ele tem que aumentar. O meu desejo de que as vidas sejam alcançadas e salvas precisa aumentar. E que nós pensar nisso. Porque o versículo 8 ele fala isso. Fiel é a palavra, isso quero que deveras afirme para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O versículo 9 fala assim, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E o que nós mais temos visto são pessoas perdendo tempo, gastando e se deixando gastar. Justamente com isso, com contendas, questões loucas, coisas vãs, ideologias, conceitos, tudo quanto é atualidade. E não tratando almas, não preocupado com almas. Quando na verdade o nosso foco, o nosso id, o chamado nosso, é para irmos e alcançarmos as almas. Não as novidades, não os conceitos. Porque essas coisas só gastam o nosso tempo, só gastam a nossa saúde, mas não resolvem a alma da pessoa. Que nós possamos verdadeiramente lembrar disso. Em nome de Jesus. Para que nós não nos peguemos daqui a alguns dias, talvez nos incluindo nesse grupo. Em vez de mantermos a nossa conduta, nosso caráter, o nosso foco em Cristo, o nosso propósito, né? De fazer esta grande obra, que é o quê? Pregar o Evangelho, alcançar as vidas, fazer com que as vidas alcancem, né, essa libertação que outrora nós alcançamos. Mostrar para essas pessoas que aplicar-se a esta boa obra, aplicar-se a Cristo, inclinar o seu coração à palavra, vale a pena. Não se deixar se contaminar com as coisas que têm sido lançadas nos nossos rostos, nos nossos ouvidos. Essas coisas não podem nos contaminar e não devem nos contaminar. Que Deus possa nos abençoar e possa nos manter nessa porção da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Que a nossa oração seja essa: Senhor, me mantém nessa porção. Me mantém, Senhor, com esta conduta. E se eu não tenho te agradado em alguma coisa, Senhor, me corrige. Vem com a tua palavra e vem, Senhor, me renovando, vem, Senhor, me regenerando. Porque eu preciso. Uma coisa é verdade, irmãos, eu preciso. Talvez mais do que muitos de nós, dessa regeneração, todos os dias. Porque a cada dia que eu olho, que eu me examino, eu vejo e falo, Ricardo, você precisa mudar nisso.
Ricardo, você precisa melhorar nisso. Ricardo, isso ainda não está legal. Ricardo, dá para largar isso, dá para deixar isso, dá para deixar aquilo outro. Para que a minha vida seja melhor diante de Deus. Para que as pessoas possam ver em mim a Cristo. Para que a luz de Cristo possa resplandecer na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Pai de amor e graça, eu quero te agradecer, ó Deus. Quero te bendizer, ó Pai amado, pela tua palavra. Senhor, dá-nos, ó Deus, esta porção, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos, ó Deus, firmes, ó Pai amado, no caráter, no propósito, ó Deus, na fé, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a nos manter, ó Pai amado, inabaláveis, ó Deus, mas que, Pai querido, a nossa, Pai amado, esse status, ó Deus, essa condição, ó Deus, de inabalável, ó Deus, seja pautado, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus, seja fundamentado, ó Deus, na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Para que, Senhor, ó Pai amado, não sejamos, ó Deus, enganados, ó Deus, Pai querido, ou levados, ó Deus, por qualquer novidade, por qualquer vento de doutrina, ó Pai, mas possamos ser, ó Pai amado, firmados em Ti, ó Deus, Pai querido, e na Tua palavra e somente nela, ó Pai, em nome de Jesus. Não queremos, ó Deus, ser direcionados, ó Deus, ou ser guiados, ó Deus, Pai querido, por homens, ó Deus, ou segundo o conceito e conselhos de homens, ó Pai, mas queremos ser guiados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, queremos ser, ó Pai amado, Senhor, ó Deus, alimentados, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, queremos ser orientados, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, porque ela é a verdade, é ela quem santifica, ó Deus, as nossas vidas, a Tua palavra diz, santifica-nos, ó Deus, na verdade, a Tua palavra, ó Deus, ela é a verdade, ó Deus, é ela que santifica, é ela que renova, é ela que transforma, Senhor, as nossas vidas, é ela, Senhor, que renova, ó Deus, o nosso entendimento, ó Pai, não, Senhor, ó Deus, de forma ofensiva, ó Deus, mas, Senhor, ó Deus, para que o Teu amor, ó Deus, seja manifesto e seja exalado, ó Deus, através das nossas vidas, ó Pai, um amor sincero, um amor puro, um amor, ó Deus, genuíno, ó Pai amado, um amor, ó Deus, sem interesse, sem barganha, ó Deus, Pai querido, dá-nos, ó Deus, esta porção, em nome de Jesus, para que possamos fazer a diferença, ó Deus, no meio, ó Pai amado, deste mundo, ó Deus, diferença, Senhor, ó Pai amado, daquele que serve, ó Deus, para aquele que não serve, ó Pai, mas que, Senhor, ó Pai, nós possamos, Deus, ser a diferença, ó Pai amado, que resulta, ó Deus, um despertar, ó Pai amado, Pai querido, para que os Teus filhos vejam a luz que é Cristo, em nome de Jesus, e se dirijam a ela, ó Pai, sejam atraídos, ó Deus, por esta luz, por esta palavra, por este amor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, como um dia, Senhor, nós fomos atraídos, em nome de Jesus, como um dia, ó Pai amado, a Tua graça nos alcançou, Pai querido, o Senhor possa também, Senhor, alcançar, ó Deus, essas vidas em nome de Jesus, Pai querido, como outrora, ó Deus, andávamos, Senhor, perdidos, mas, Senhor, fomos achados, ó Deus, pela Tua graça, fomos achados, ó Deus, pelo Teu amor, o bom pastor nos resgatou, Pai querido, eu te peço, ó Deus, dá-nos a graça, ó Deus, de apontarmos, ó Deus, estas vidas, ó Pai, o bom pastor que é Cristo, em nome de Jesus, para que elas, ó Pai amado, possam se chegar, ó Deus, a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, esta graça, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, se não soubermos como falar, ó Deus, põe as palavras na nossa boca, ó Deus. Se não soubermos como tratar, ó Deus, dá-nos, ó Deus, entendimento, discernimento, ó Deus, para tratar, ó Deus, em nome de Jesus, para que cada ação nossa, ó Deus, Pai querido, possa contribuir para o resultado final, ó Deus, de salvação, ó Deus, em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. Pai, que as vidas se acheguem a Ti, ó Deus, e sejam salvas, Pai. Em nome de Jesus, sejam alcançadas, ó Deus, sejam transformadas, sejam regeneradas, sejam, ó Pai amado, novas criaturas em nome de Jesus. Pai querido, que verdadeiramente as coisas velhas possam também passar, ó Deus. Pai, elas possam ser renovadas para a glória do Teu nome, e nós possamos ver isto acontecendo, ainda, Senhor, ó Deus, nesta geração, ó Pai, ainda, Senhor, por esses dias, dá-nos a graça, ó Deus, de viver, ó Pai amado, e de, Senhor, ser participantes, ó Deus, desta obra, Senhor, de restauração, de regeneração, de renovação, de salvação, ó Pai, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço e te louvo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém.